A vida muda o tempo inteiro, inclusive você mesma. Pessoas entram e saem da sua vida, relacionamentos se encerram e outros se iniciam e, consequentemente, a sua visão sobre todos esses eventos vai ser diferente. É como aquela famosa frase do filósofo Heráclito: ninguém se banha duas vezes no mesmo rio. E pensando nisso, eu vim esclarecer uma dúvida muito comum de quem faz testamento. Afinal de contas, eu posso mudar o meu testamento? O testamento é irrevogável? É exatamente isso que você vai entender hoje. Eu sou Judith Cerqueira, advogada especialista em direito das famílias e sucessões, e antes de eu te responder essa dúvida, eu vou te relembrar o que é o testamento. O testamento nada mais é do que um documento onde você, ainda em vida, determina como você gostaria que os seus bens sejam distribuídos depois da sua morte, e o mais importante, para quem esses bens serão distribuídos. Só que tem uma regra muito importante que você não pode deixar de observar nesse testamento, que é a seguinte: se você tem filhos, pais ou cônjuges vivos, você só vai poder dispor por meio do testamento de até 50% do seu patrimônio, porque essa outra metade vai ser reservada para essas pessoas que eu acabei de dizer. E você tanto pode determinar como seus bens sejam distribuídos após a sua morte, ou por meio de um testamento público, ou por meio de um testamento particular, ou até mesmo um testamento cerrado. O testamento público é aquele que é feito na presença do tabelião de notas e na presença de duas testemunhas. Então você vai se dirigir até o tabelionato da sua escolha, acompanhado de duas testemunhas, e o tabelião vai realizar a leitura desse documento e você, junto com as testemunhas, vão assinar ele. Já o testamento particular é aquele que você tanto pode fazer sozinho, por conta própria, ou então a terceira pessoa, como exemplo, um bom advogado especialista. E aí, nesse documento, você vai precisar obrigatoriamente contar com, no mínimo, 3 testemunhas que vão não só assinar esse documento, como também elas vão presenciar a leitura em voz alta. E o testamento cerrado, ele é um pouco atípico, porque o que acontece com ele é o seguinte: somente o testador vai saber o conteúdo daquele documento. Então, ele só vai levar até o tabelião e ele vai costurar ele. Por isso que a gente diz cerrado, porque ele vai ficar bem guardado ali. E esse testamento só vai ser aberto pelo juiz na eventual ação de abertura e cumprimento de testamento. E quais são as características, então, desse testamento? Em primeiro lugar, ele é personalíssimo, ou seja, ele só pode ser feito pelo próprio testador. Não existe isso de você, eu vou fazer uma procuração para fulano fazer esse testamento no meu lugar. Não, isso não é possível, porque o testamento, ele é altamente pessoal. E a segunda característica é unilateral, porque para você fazer esse documento, você não vai precisar da anuência ou assinatura de uma outra pessoa, não. Vai bastar apenas a sua vontade de fazer esse documento. E ele é solene, por quê? Porque ele vai precisar seguir as formalidades da lei. Caso você não faça isso, você vai colocar em risco a validade desse documento. E o efeito importantíssimo do testamento é o causa mortis. O que eu quero te dizer com isso? Muita gente acha que quando você faz um testamento, automaticamente você transfere aquele bem para aquele herdeiro que você está nomeando. E não é assim que acontece. Porque o testamento, meu amigo, minha amiga, ele só vai surtir o seu efeito depois da sua morte. Então, é depois da sua morte que esse testamento será efetivamente cumprido para transferir os bens que você deixou para os herdeiros indicados. Lembra que eu te disse no começo do vídeo que ninguém se banha duas vezes no mesmo rio? É porque absolutamente tudo está em constante transformação. E quando os fatores externos mudam, o seu mundo interno também muda. E o que isso tem a ver com o testamento? É muito simples. O testamento é conhecido como um ato de última vontade. Imagine que você faz um testamento hoje e que seja proibido você mudar esse documento e a sua morte só vem acontecer daqui a muitos anos. Não faria sentido algum dizer que esse testamento protege a sua última vontade se ela de fato não for a última, concorda? É exatamente por isso, meu amigo, minha amiga, que você pode mudar o testamento quantas vezes você quiser, no momento em que você quiser, porque a sua vida muda o tempo inteiro. Um belo exemplo dessa característica são os desentendimentos familiares que acontecem o tempo inteiro. Uns são mais leves e outros são mais graves. E vamos supor que você deixou algum bem, por exemplo, para um irmão seu, por meio de um testamento. Mas aí se passaram alguns anos e vocês nem possuem uma relação de afeto mais. Faz sentido mesmo você manter essa pessoa no seu testamento, sendo que ela nem está presente na sua vida? É um fator a se pensar. Ou então, quando você se divorcia de alguém, essa pessoa ainda está em seu testamento e você, inclusive, já está em um novo relacionamento.
Falando nisso, de relacionamento e testamento, para você ver a importância desse documento ser sempre revisitado quando as coisas na sua vida mudam, presta muita atenção no que aconteceu lá no Tribunal do Rio Grande do Sul. Um homem, na época do seu casamento, fez um testamento deixando a metade dos seus bens para sua então esposa. E até aí tudo certo, tudo dentro da lei. Só que eles se divorciaram, se passaram 20 anos e esse homem morreu. E adivinha só, ele não mudou o seu testamento. Então os filhos deles, inconformados com essa situação, entraram na justiça para tentar anular esse testamento, mas o tribunal julgou de maneira favorável para a ex-esposa, ou seja, que o testamento deveria ser mantido. E sabe por que isso aconteceu? Muito simples. Se esse homem quisesse que a sua ex-esposa não fosse mais beneficiada por meio desse testamento, ele teria mudado. E o que prevalece sempre, sempre, meu amigo, minha amiga, é a vontade do testador. Então não vai pensando não que a lei e os juízes vão tentar adivinhar sua vontade no futuro se ela não estiver muito bem expressa no testamento. Ninguém tem o poder ainda de ler a sua mente, tá? Então não, o testamento não é irrevogável. Você pode mudar o testamento no momento em que você quiser, porque a sua vida muda o tempo inteiro. Então se esse vídeo fez sentido para você, curte, comenta e se inscreve aqui no canal se você ainda não está inscrito. Um abraço e até a próxima!